A minha geração de mulheres é uma geração tributária de muitos direitos que foram conquistados ali na década de 60, 70. A primeira geração depois da pílula anticoncepcional, a primeira geração depois do movimento do amor livre, a primeira geração depois do divórcio. Mas a minha geração de mulheres, para honrar tantos direitos, vestiu o equipamento de luta e não desvestiu mais. E nós viramos mulheres de muita ação e com muita dificuldade de tirar o equipamento de luta. Eu vejo mulheres sábias como você, olhando para a nossa geração com um olhar assim, quase pesaroso, que a gente não dá conta de descansar. O que aconteceu das mulheres? Como você vê as mulheres dessas gerações mais novas que não conseguem parar? Que conseguiram dizer não para a violência masculina que vem de fora, mas não conseguiram vencer o juízo interno. Como é que eu vejo? Bem, como eu vejo? Eu vejo com muita simpatia. Às vezes eu vejo com uma pontinha de, não vou dizer de inveja não, mas de desejo de que agora eu tivesse 20 anos. Entendeu? Porque tudo isso que para vocês é normal, é usual, é até desejado, para mim foi proibido. Entendeu isso? Eu estou há 60 anos dos meus 20 anos. Uhum. E eu me vejo aos 20 anos sonhando com isso que vocês têm hoje. Por exemplo, das coisas que eu mais desejei na minha vida, que eu não consegui, foi explicar à minha mãe que estudar era uma coisa boa, que era compensador, que era, vamos dizer, amável. Porque ela via o seguinte, cada ano que passava, eu estava saindo da faixa, ela queria me casar. Na realidade, ela queria me casar. Então eu estava me afastando daquele ideal de mocinha, que tinha um enxoval pronto, sabe? Que tinha que arranjar um namorado. Eu não tinha assim, a menor simpatia por ter um namorado. Porque os namorados antigos, eles exigiam assim, namorar, noivar, casar. E o que é isso, meu Deus do céu? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou nesse programa? Onde é que eu vivo nesse programa? Eu com 20 anos. Com meu desejo de estudar, de formar, de fazer pós-graduação. E quando você diz hoje que você é herdeira, que você é tributária de todas as conquistas, eu posso dizer o seguinte, Érica, eu vi a construção dessas conquistas. Sim? Por exemplo, eu vi em 68, o É Proibido Proibir, as passeatas em Paris, a Simone levando cartaz na rua. 68 foi um ano marcante, né? Foi um ano icônico. Especialmente em relação ao desejo feminino, foi o ano do corte. Então você falou que você é tributária do amor livre, do divórcio, mas você também é tributária de uma geração que acumulou. Então você convive com essas conquistas, você pode trabalhar, é perfeitamente desejável, mas a sua geração, eu não estou falando em pessoalidade, a sua geração não abriu mão de cuidar da casa, dos filhos, da família, orientar as crianças, levar as crianças na escola, levar mais no psicólogo e na natação. Né? Porque assim, vocês não abriram mão de todos esses deveres maternos e vocês acrescentaram deveres a esses deveres.
E o tempo continua o mesmo, né? O dia continua com 24 horas. Mas eu não estou nem pensando nessa coisa externa. Eu estou pensando no olhar interno. A exigência. Nesse feminino existencialmente compromissado e existencialmente dividido. Não é uma divisão dual. Não é só mais ser dona de casa e profissional. É ser dona de casa, profissional, orientadora, acompanhadora, 1000 coisas. As tarefas femininas se pulverizaram. E as moças da sua geração se compromissaram com todas essas funções. E eu pergunto assim, e o desejo, e o feminino expandido, e a delícia de ser quem é, e o contato consigo, e o mínimo de reflexão sobre si mesmo, sobre essa pessoa que habita o seu interior, e o convívio com a criança que você é, e com a adolescente que você também é, e os seus sonhos de adolescência, e os seus desejos de jovem adulto. Como é que é possível administrar tudo isso no mesmo tempo? Porque o desejo, essa icônica energia feminina expandida, ele é no mundo. E ele também é histórico. As minhas avós, as minhas biavós, jamais poderiam saber disso que nós sabemos hoje. Então, essa mulher que foi minha avó, eu acho que ela tinha, apesar de uma ampla gama de tarefas, tinha um número muito menor de tarefas do que você tem hoje. E essa multiplicidade de tarefas e de desejos, porque você deseja realizar tudo que você pretende, né? Você deseja orientar seus filhos, acompanhar seus filhos, ser profissional, e isso, aquilo. Então você se multiplica, mas o que você tem de fundamento, de ajuda, de apoio? Apoio real, eu estou falando de coisa concreta, no seu cotidiano. Quem que te ajuda? Quem auxilia a Érica a fazer tudo isso que a Érica faz? Então eu acredito que esse desejo feminino atual, ele é solitário. Ele é profundamente solitário. Por quê? As mulheres estão divididas, estão pulverizadas nos seus objetos. E nem sempre, ou quase sempre não, elas têm esse apoio, essa energia para alavancar. Entendeu? De onde elas tiram isso? Do mesmo fundamento que é o corpo. Mas o que eu vejo com mais tristeza é um corpo transformado em objeto. A grande maioria das moças, das jovens que eu conheço, os corpos são praticamente todos iguais. Elas usam silicone da mesma forma, fazem as plásticas, não sei se com os mesmos cirurgiões, mas com alunos e discípulos do mesmo cirurgião. Elas têm o cabelo semelhante, elas têm uma padronização externa muito grave. Porque eu sinto que isso é perda, é ausência de uma individualidade. Elas são muito mais coletivas, elas são muito mais seres Blade Runner do que elas são pessoas conscientes de si, convivendo consigo. Pois é, e não foi isso que as revolucionárias que você estudou, né? Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, não foi isso que elas desejaram para a gente, né? Hannah, por exemplo, fala da liberdade, né? Então, assim, o que é essa liberdade feminina hoje, né? Olha, Érica, eu vou tomar ao invés da Hannah. A Hannah foi uma pessoa altamente coerente, sabe? E ela era muito criticada por isso. Porque ela tinha um objeto de desejo, e ela ia em frente, não ouvia ninguém, ela só ouvia a si mesma, e ia buscando. Acontecesse o que acontecesse, era isso que ela queria fazer. O julgamento do Eichmann é um exemplo muito claro. Mas eu vou tomar a Simone de Beauvoir, que é uma pessoa com quem eu tenho muita dificuldade. Eu estudo cotidianamente quase, eu leio a Simone permanentemente. Admiro muito a escritura dela.
tenho grande dificuldade em aceitar os projetos éticos, as relações éticas que ela estabelece. Mas não vem ao caso, não é tema da nossa conversa. O que eu vejo de todas as mulheres que trabalharam com filosofia no século XX, sem qualquer dúvida, a Simone é a pessoa que vai liderar uma leitura do corpo, de independência do corpo feminino, de liberação daquilo que ela chamou do segundo sexo, em relação às dependências, à família, ao marido, aos namorados. Agora, o envelhecimento da Simone foi muito doloroso. O projeto da Simone, que foi um projeto muito arrojado, porque eu vou tomar em 2 pontos. O projeto dela foi enorme, vou tomar 2 pontos. Primeiro ponto, o pacto que ela fez com o Sartre, do não casamento. Eles são companheiros, não são marido e mulher, não vivem na mesma casa. Ela fala isso muitas vezes. Não quero ser dona de casa. E ela não foi dona de casa. Mas quando ele adoeceu, e ele era um doente terminal, ela cuidava da casa. Então os 2 últimos livros da Simone, que são relatos de dor, o Balanço Final e a Cerimônia do Adeus, ela fala, meu projeto de não ser dona de casa, e hoje eu tenho 2 casas, que era a dela e a dele. Uhum. E a liberdade que ela construiu durante a vida não assegurou para ela uma velhice acolhida, confortável, né? Acompanhada. Uma coisa trágica, que é a morte do Sartre. Ela, Simone, que era mulher de uma geração anterior à minha, ela nasceu em 8, era da idade da minha mãe. Quando ela ficou adulta, ela era paradigma da mulher resolvida, planejava as ações, atuava, era mulher, era um nome internacional, ela era recebida, ela era uma conferencista reconhecida. Quando o Sartre morre, ela tem certeza que é a viúva dele. Não era. Porque a viuvez é um ato civil. E ela não tinha o documento de casamento, então, como ela não era casada, ela não podia ser viúva. Mas uma coisa que me espanta verdadeiramente, é que uma pessoa com tal alcance e com tal militância, né? Porque ela militou a vida inteira, cotidianamente, que ela não tenha entendido isso. Então, quando ele morreu, que ela foi buscar o corpo, certa, eu falo isso porque ela escreveu, certa que ela era viúva. Não era. E o burocrata não liberou o corpo. Maria de Lourdes, você falou do corpo das meninas, né? Do corpo todo igual, né? Todo seguindo o padrão. As Barbies, pois é. Mas historicamente o corpo da mulher foi sempre assim, essa tela em branco, onde se projetavam as fantasias dos outros, né? As mulheres não fantasiavam para si mesmas, e acho que até hoje fantasiam muito menos do que deveriam, né? A própria sexualidade feminina tem pouca produção, né, de fantasia, de imaginação erótica, né? Mas atualmente já tem alguma coisa, né? Algumas peças de teatro. A poesia tem sido sempre um caminho feminino, né? É como se a gente precisasse começar a produzir a nossa própria erótica. Exato. Fazer um modelo de uma erótica feminina atual e histórico, porque o desejo é histórico, a manifestação do desejo é histórica. Então, cada mulher que escreve, que produz, ela é uma obrigação do feminino. Ela tem que registrar, ou ela tem que comunicar, passar para outros, que não ela mesma, essa necessidade de fazer um registro de seu comportamento atual, porque a prática do feminino, a prática feminina, ela é muito vista pelo masculino. Até muito pouco tempo, quem descrevia as mulheres eram os homens. Sim. Então eram mulheres vistas pelos olhares masculinos. E num papel muito passivo, né? E além de muito passivo, muito instrumentalizado. Objetificado. Né? E eles muito poderosos, porque eles eram os provedores. E a mulher, nesse lugar, a mulher dá, o homem possui.
né? Como se a sexualidade expropriasse a mulher de alguma coisa da dignidade. Na minha região, na minha cidade, eu não sou uma pessoa rural, eu sou uma pessoa urbana, mas eu tenho ouvidos muito atentos aos modos rurais. Então eu ouvi isso de um amigo do meu pai, que era um fazendeiro, contra parente nosso. Ele falou uma coisa e os dois riram. Ele falou para o meu pai. Eles estavam falando do domínio e do que não podia dominar. O que é que não pode dominar? Aí ele falou 3 coisas não pode dominar. Fogo morra acima, água morra abaixo e animal solto no pasto. Isso eles não podiam dominar. Mas eles faziam um projeto de dominar o feminino, para que elas não fossem fogo morra acima, água morra abaixo, nem animal solto no pasto. Ou seja, as mulheres, com todo o poder de provedores que eles possuíam, elas deviam ser cercadas, cerceadas, para que elas não cumprissem esse papel, que é o papel da natureza. Ele estava falando do desejo natural, né? Dos animais expandindo o desejo. Então, a sua geração deu vários passos à frente desse modelo de desejo dominado, mas não conseguiu fazer uma ligação. Eu acho que essa é a contribuição e essa dificuldade da Simone, fazer uma ligação histórica ao longo do tempo. Então, durante um momento, no auge, no esplendor da Simone, ela era a mulher mais admirada do mundo, porque ela tinha conseguido tudo. Um casamento aberto, uma projeção, ela era uma escritora reconhecida. De repente ele morre, ela vê que não conseguiu. Ela conseguiu tudo o que ela conseguiu enquanto Simone de Beauvoir, mas enquanto casal não, porque ela não era viúva. Olha que horror! Ela não era viúva dele. Quem foi liberar? Ele tinha adotado uma menina, que ela não queria, mas ele quis. Foi essa menina que tinha um papel, que era filha adotiva, quem liberou o corpo. E foi ajudada pelos chefes de departamento, olha que horror. Liberaram o corpo e fizeram o funeral. Ela foi totalmente excluída da programação do funeral. E ela foi proibida de entrar no apartamento dele, onde ela fala, tudo ali tinha a minha mão, que ela era a primeira leitora dele. Olha, ela era a primeira leitora dele. Então, tudo que tinha ali tinha a participação dela. Mas a mocinha fechou a porta, tirou o segredo. Sabe o que ela queria? O cachimbo e o óculos. Não teve. Última coisa, sua relação pessoal com seu desejo e o seu corpo. Nossa Senhora! Isso, sabe o que é? A minha relação pessoal com meu desejo e meu corpo. Com o corpo, primeiro. Até muito pouco tempo atrás, eu não escutava meu corpo. Quando eu tive um caso grave, eu tive um câncer grave e fiz 4 cirurgias, eu descobri meu corpo. Porque ele não existia. Só existia do pescoço para cima, só existia cabeça. Tudo era cabeça, tudo era pensamento, mesmo as ações. Eu não parava para pensar o corpo, eu não sentia dor. Eu tenho uma relação muito estranha com a dor, eu não sinto dor. Eu não tenho nenhuma memória de dor. A única memória de dor muito recente é uma vez que o rapaz me dobrou para fazer uma punção, uma situação difícil que eu tive. Eu estava em Paris e tive uma pneumonia. Então, a única memória de dor que eu tenho na minha vida, eu tenho 3 filhos, não tenho nenhuma memória de dor. Então, de um certo modo, eu sinto o seguinte, isso foi minha mãe que me ensinou minuciosamente. Mulher não sente dor, e se sentir não fala, e se falar não grita. Tá, então não sentiu muita dor. E o prazer? Também não. Muito pouco. Meu prazer no corpo, ele é domado. Talvez por isso eu gosto tanto de tomar café. Porque tomar café é um pecado.
é uma permissão ao pecado. Sabe, se você não sente dor, você não sente prazer. É claro, né? Eu nunca aprendi, nunca eu pensei que o prazer é uma aprendizagem. Quem me ensinou isso foi a Simone. Então você aprende a escutar o corpo nos seus menores detalhes, né? E o desejo vem de uma escuta. O desejo, você permite a emergência do desejo a partir de uma escuta do próprio desejo, que é o quê? A energia circulando no corpo. Como eu aprendi a negar a dor, eu aprendi a negar o corpo. Eu tenho sentimental, o sensorial não. O sensorial é profundamente reprimido e o sentimental é expandido. Então a repressão do sensorial faz com que eu não sinta. Então agora não. Quando eu ia ao médico, eu tinha que escrever o que eu ia dizer a ele. Senão eu chegava lá e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada para dizer a ele. Então eu escrevia que eu tinha que dizer isso, 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 isso. Tive pouquíssimas dores na minha vida. E o que você diria às mulheres sobre a sexualidade delas? Eu diria às mulheres que escutem o corpo. Porque se escutar o corpo, escuta a sensualidade. A sensualidade não é, como o cristianismo nos pregou, uma questão de alma, é uma questão de corpo. É o esplendor do corpo em sua manifestação maior. Querida, leva a vida. Eu tenho sempre esse parâmetro. Tudo que leva a vida é sagrado. Então, se esse desejo vai possibilitar o corpo para abrir-se à semeadura e produzir a vida, é sagrado. Não existe sacralidade maior do que a emergência desse desejo, que é a energia própria. Aí, assim, é o Manuel Bandeira, minha linda alegria. Por que não vens todo dia se és toda vinda de Deus? Então, esse desejo é todo vindo de Deus. Mas eu aprendi a negar. Escute o corpo, permita ao corpo as manifestações dele, de prazer, de dor, de agrado, de desagrado. Se você se permitir, o corpo fala. O corpo tem uma linguagem muito bonita.